Ele diz ainda: surgirão muitos falsos profetas, muitos, meus irmãos. Então nesse tempo já temos muitos falsos profetas, que anunciam o evangelho light, superficial, que só dá coceiras no ouvido, não transforma a vida das pessoas, faz cócegas. Ele vai dizer mais ainda: e enganarão a muitos. Então não são todos, você deve ser um desses. Não se engane. Há pessoas que têm uma mensagem de coach, que vai induzir você a sair do foco, sair da mensagem da cruz. A mensagem da cruz foi sempre sofrimento. A mensagem da cruz fala sobre o amor de Deus. Jesus morreu porque Ele se entregou voluntariamente, porque amava o seu próprio Pai. Nós também, nesse tempo, ou você entrega toda a sua vida ao Senhor, ou você ama o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma. Se você não fizer isso, você vai ser um desses muitos que vão perder a bênção da entrada nos céus por causa de um detalhe, de um detalhe tão pequenininho na sua vida e na minha vida. Ele continua: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Então a gente observa que cada ano que passa, que cada dia que passa, a gente percebe ao nosso redor, no mundo todo, o mal, o medo e o pavor. Por que isso, irmãos, está acontecendo? Por causa do pecado, da multiplicação da iniquidade do ser humano. E aí o ser humano, perdendo o foco do amor de Deus, do temor a Deus, ele vai fazendo coisas que ele jamais imaginou fazer. E a gente observa que nesse tempo tão complexo, a gente vê um mundo totalmente conturbado. O amor, cada vez distante do ser humano. Todos nós aqui, a gente tem observado que o ser humano em si, ele prefere ficar ali, eu. Porque os relacionamentos, eles estão cada dia mais, se afunilando. Porque fulano, porque Beltrano, é assim, porque a mamãe, porque o papai, porque o meu irmão, eu não vou lá por isso, por aquilo, também não vou na igreja por isso, por causa do líder, do pastor, do irmão, da irmã. E as pessoas, por falta do amor de Deus, do amor genuíno de Deus, as pessoas vão se afastando um do outro. E a tendência, meus irmãos, é a gente se esfriar, é a gente se afastar de Deus e perder o privilégio da entrada triunfal na Nova Jerusalém Celestial. Por isso que o próprio Jesus vai dizer no Sermão do Monte, no sermão profético, melhor dizendo, que a gente tem que ter muito cuidado, porque ele termina assim: mas se você, versículo 13, se você perseverar até o fim, será salvo. Será que a gente está perseverando nessa nossa trajetória de vida cristã? Será que nós estamos fazendo o dever de casa? As batalhas espirituais são muitas, mas muitas. Talvez você nesse exato momento tenha uma batalha espiritual dentro da sua casa e você talvez nem tenha essa percepção. Porque se a gente não tem olhos espirituais, a gente acha que tudo ao nosso redor é normal. E a gente tem detalhes dentro de casa, na nossa vida conjugal, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, que o diabo atrai algumas coisas que, se você não tiver discernimento, aquilo vai trazer um desgaste enorme para a sua vida conjugal e para a sua vida familiar. Tudo isso, meus irmãos, são caminhos que a gente tem que trilhar para que a gente tenha esse discernimento espiritual, para que tudo que está ao nosso redor, perto da gente, a gente tenha o discernimento. Aprenda isso, discernimento. Não é sabedoria, é discernimento espiritual. É aquilo que o Espírito Santo fala para mim e para você, para te dar direção, para você não desviar do foco, para que você não desvie da cruz. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele termina: e este evangelho, o evangelho do reino, será pregado ao mundo inteiro. Não é o texto nem o contexto, mas ele vai dizer assim:
para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Todas as vezes que a gente lê um texto desse, a gente sabe muito bem de que não é nada fácil a gente fazer com que esse texto se torne claro para você. Mas a minha palavra introdutória aqui, nesta noite, é o seguinte: de que a minha vida, a sua vida está espelhada em um nome, o nome de Jesus. A gente não sabe precisar aqui o dia que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que nem os anjos do céu sabem o dia que que Jesus vai voltar. E se você sabe, se eu sei que não há uma data precisa para isso, a gente não conhece a época, mas a Bíblia diz para a gente olhar os sinais. Olha os sinais no mundo todo, se de verdade Jesus não está voltando. Olha para os sinais. Jesus manda a gente olhar para os sinais, e a gente observa que o tempo é agora. O autor vai dizer, e a Bíblia diz, o tempo é agora, irmãos. É o tempo da salvação, é o tempo da reconciliação, da comunhão, do quebrantar do coração, para que a gente seja sensível a Deus, ao Espírito Santo dele, e também sensível ao outro. Porque na verdade esse livro nos chama a atenção para algo que as pessoas mais hoje estão convivendo: mágoa, ressentimento, ódio e ofensa. Sim ou não, queridos? Na verdade, em todo lugar. E essas ofensas, essas mágoas, esses ressentimentos, eles estão crescendo cada vez mais dentro da igreja, na sua casa, na minha família, na família de todas as pessoas. Ofensa, mágoa, ressentimento, isso é algo bem conturbado. E aí, gente, a gente observa que o Senhor, na palavra dele, vai dizer que por multiplicar em iniquidade, o escândalo seria muito maior do que a gente imagina. Ele fala essa palavra escandalizar. Ele vai dizer, não são poucos, muitos hão de escandalizar. E meus irmãos, o que mais a gente vê isso, e a ideia aqui na palavra escândalo é ofensa. Ofensa. A palavra no grego, e o sentido literal da palavra é ofensa. É quando você se escandaliza do seu irmão, da sua irmã. É quando você não trata isso de verdade, não trata o seu coração. Aí o autor vai dizer algo muito interessante para cada um de nós. Ele vai dizer que há dois grupos de pessoas que são de verdade ofendidas, machucadas, feridas. Ele usa esses dois grupos de pessoas. Ele pergunta, quais são essas pessoas? De verdade aqui, vocês estão aqui, vocês conhecem alguma pessoa que está ofendida, magoada, ressentida? Conhece alguém? Você já se sentiu ofendido, magoado, ressentido com alguém? Sim. Eu também, irmãos. Quem é que nunca se magoou? Quem é que nunca se ofendeu e foi ofendido? A questão não é essa, a questão é como você trabalha as ofensas. Como você faz com que as coisas que estão talvez fluindo ruim na sua vida se tornam algo mais maleável, mais fácil de lidar. Porque quando você olha para as pessoas ao nosso redor, todos nós somos pessoas falhas, fracas e imperfeitas. Diga para você mesmo, eu sou imperfeito. Eu, Gidiel, sou um pecador. Eu sou falho. Eu sou humano. Eu sempre falo com os meus líderes que eu estou mais propenso a falhar do que aqueles que falam menos do que eu. Porque se você fala mais, você pode pecar mais. Então a gente tem que ter todo o cuidado, toda a sabedoria para que a gente compreenda a ofensa, a gente compreenda aquele que nos magoou e a gente passa a entender algumas coisas importantes na minha vida e na sua vida. Então ele diz assim, esses dois grupos de pessoas, um grupo é das pessoas que foram de verdade machucadas, feridas e ofendidas. Você conhece assim? Pessoas que estão magoadas, ofendidas de verdade. E outras, e aí a gente tem que aprender, irmãos, há outro grupo de pessoas que se acham ofendidas, se acham magoadas, e elas
guardar essas mágoas para todo sempre. Ela nunca procurou saber a verdade, mas ela se sentiu ofendida. No seu entendimento, alguém a machucou, a ofendeu. É esse grupo de pessoas. Mas ela não sabe da veracidade. Ela só acha, ela só sente. E tem pessoas que literalmente foram magoadas e ressentidas. A questão é, querida, como que você lida com isso? Como você lida quando você é constantemente ofendido e machucado? Você vai criar um novo ciclo de pessoas? Ou você vai tratar a causa? Que toda causa tem um efeito. A tendência dessas pessoas que foram magoadas e ressentidas, ofendidas e foram literalmente ofendidas, ela achar que essas pessoas que a magoaram e a feriram, ela acha que essas pessoas não têm mais oportunidades. E aí ela perde o privilégio de restaurar um relacionamento que talvez foi tão abençoador que você sente falta dessa pessoa, mas você está magoado e ressentido com essa pessoa. E aí você vai se afastando, talvez tentando criar novos relacionamentos, mas se você não curou, se você não tratou a ofensa, cada dia mais ela se torna maior e mais poderosa na vida das pessoas. E aí eu estava lendo um texto, e esse texto está em Provérbios 6, do 16 e 19, que diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta, e então Ele vai trabalhar: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trata planos perversos. Por isso que o coração da gente nos engana, né? Só Deus conhece o nosso coração. Pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Eu fico com essas 2 últimas aqui, queridos. E isso a gente vê muito no contexto da família e no contexto da igreja local. Testemunha falsa que espalha mentiras. E eu acho que é uma das coisas mais desgastantes que a gente trata é quando alguém fala mentira do outro, para que a outra fica com raiva da outra pessoa. Ela nem sabe se é verdade, mas ela espalhou uma mentira. Diga para mim, quantas pessoas estão presas por causa de uma mentira? Por causa de uma foto. Eu tenho um amigo que está preso, amigo não, conhecido, porque espalharam a foto dele no Facebook. Ladrão. Ele está preso. Talvez você já ouviu algumas histórias mais ou menos assim. Conhecido. Você vai na mídia e você vê isso com muita clareza. A falsa testemunha. Isso aqui acontece muito. Olha, fulano me falou que você... Porque ela não gosta da outra. Então, para espalhar discórdia e a maledicência, ela quer que você seja mais uma. Está entendendo como é que é isso? Mais uma aliada ou aliado seu, para que ela ganhe força contra algo que faz um mal enorme na vida das pessoas, que é a mágoa e o ressentimento e a falta de perdão. E aí ele vai dizer: aquele que provoca discórdia entre irmãos. O que é discórdia, irmãos? Coisas que não glorificam a Deus, que não exaltam o nome dEle, que faz mal para a gente, que faz mal para você. Todo dia tem alguém no teu ouvido, seja, sabe, pelo WhatsApp, seja pessoalmente, sabe, trabalhando essa discórdia. O que mais Deus odeia, irmãos? Maledicência, discórdia. Deus odeia isso, irmãos. Deus odeia demais quando você, sabe, sem perceber, porque nós somos tendenciosos a falar mal do outro.
Já imaginou se todos nós falássemos bem do nosso próximo? Como seria, irmãos? Já pensou que se a nossa boca só profetizasse coisas boas, coisas que glorificam o nome do Senhor? Já imaginou como estaria esse mundo, irmãos? Como estaria a igreja, irmãos? Se nós fôssemos referenciar de Deus mesmo, eu creio que você é uma dessas pessoas que tratam o outro como Jesus tratou, as coisas com certeza elas vão melhorar na nossa vida. Então a maledicência, a discórdia entre os irmãos, ela tem sido grande. O que precisamos fazer? O autor fala algumas coisas e eu aprendi isso muito jovem, porque eu fui pastor jovem, então eu fui pastor jovem e solteiro. Então imagina quantas coisas naquela época, há 29 anos atrás, vinham nos meus ouvidos. E eu não sabia lidar com a maledicência. Eu era um jovem pastor, solteiro, e muitas coisas chegavam, sabe? Eu falei, meu pai, o que eu vou fazer com isso? Aí as pessoas vinham no meu gabinete e falavam, pastor, me falaram que fulano, que Beltrano e que Cicrano fez isso e aquilo, me falaram. Eu falei, gente, eu vou ter que então... Não, pastor, mas eu não quero que o senhor use o meu nome não, olha. Mas meu nome, o senhor não fala que foi eu que falei isso não. Irmãos, aí meu querido pastor, meu professor de aconselhamento pastoral, hoje na glória com o Senhor, eu falei, pastor, eu estou com essa dificuldade, lá no Seminário do Sul, na Tijuca, eu estou com essa dificuldade, eu não sei como tratar, eu não sei como lidar com isso. As pessoas chegam no meu gabinete, falam assim, 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 assim. Aí ele falou, Didiel, formiga ou formigão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando essas pessoas voltarem no seu gabinete de novo, fala assim para ela, ô minha irmã, meu irmão, você veio com um assunto aqui pendente, e você está dizendo em nome de outra pessoa, que falaram, que disseram. Ele falou, pergunta a essa pessoa, quem é que falou? E se essa pessoa não falar o nome, você fala assim, literalmente na lata para ela, então sai daqui fofoqueiro e fofoqueira maledicente. Sabia que eu fiz isso, irmãos? Falei, você que é a maledicente, você que é o fofoqueiro, a fofoqueira. Eu fiz isso algumas vezes. Irmãos, nunca mais as pessoas me procuraram para falar mal do outro. Aprendi. E ele falou, pastor Gigal, fofoca é igual fumaça, maledicência é igual fumaça. Todo mundo, depois ela some. Igual a fumaça, ela some. Você não sabe para onde vai, mas as pessoas ficarão machucadas e feridas por causa de um detalhe. Eu aprendi. E graças a Deus, irmãos, as pessoas não me procuram mais para falar mal do outro. Sabe por quê? Cortei. Então a primeira palavra é essa, querida. Está falando mal do seu pastor? O que você tem que falar? Corta. Ele está aqui para defender. Para se defender, corta. Está falando mal da Edilene? Corta. Está falando mal do seu amigo? Corta. Está lá no livro, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, irmãos. Está falando mal do seu presbítero? Corta. Vamos mudar de assunto, irmãos. Quer constranger uma pessoa? Fala, meu irmão, ele não está aqui, vamos mudar de assunto. Irmão, nunca mais ela conversa nada com você a respeito de ninguém. Está aprendendo, irmãos? Está aprendendo, ouvinte? Assim, aprenda a falar bem das pessoas. Corta. E se alguém vier ferozmente, se cala na hora, respira. Calma. É assim que a Bíblia nos ensina, queridos. E é essa palavra tão linda e maravilhosa que o autor vai falando para nós. Está falando mal do seu pai, principalmente do seu pai e da sua mãe, né? Meu Deus do céu. Corta o mal pela raiz. O autor vai dizer, diga, vamos falar de outra coisa, coisas boas. Como você lida com a pessoa magoada, raivosa e teimosa? Como é que você lida com a pessoa magoada, raivosa e teimosa? O autor vai falar isso para a gente. Ele vai dizer, você tem que continuar semeando amor. Mas pastor, só pisa no meu calo.
todas as vezes abra as mesmas feridas. Continue semeando amor. Continue amando. Porque Gálatas 6:8 diz assim, amados. Porque o autor do amor é Deus. E Paulo escreve assim: quem semeia para a carne vai colher destruição, irmãos. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não, irmão, essa palavra é linda. Toma posse dessa palavra, Gálatas 6, versículo 8. E não cansemos de fazer o bem. Não tem cansaço. Não cansemos de profetizar coisas boas sobre o teu irmão, sobre a tua irmã, sobre a tua família, sobre o teu pai, tua mãe. Eu estava caminhando na Vila Olímpica ontem, eu não consigo, caminhando, ouvindo do lado, 2 pessoas caminhando comigo, mas eu não conhecia, eu não consigo lidar com a minha mãe, com o meu pai. A gente não se entende, a gente briga constantemente. Na Vila Olímpica, eu caminhando, anteontem, segunda-feira. Agora imagina quantas pessoas nesse exato momento, meus irmãos, têm mágoas e ressentimentos, estão ofendidas por causa do papai e da mamãe. Talvez o papai chamou atenção, a mamãe chamou atenção, e o filho está hoje raivoso, machucado e ferido. Então não canse de semear o amor, faça o bem, pois diz a palavra, irmão, no tempo certo, no tempo próprio, diz que você vai colher, se você não desanimar. Não desanime, não. A minha palavra aqui nesta noite, nessa introdução desse estudo, 2º capítulo da isca de Satanás, não desanime. Porque se você desanimar, você vai perder a bênção. Porque o segredo do evangelho, irmãos, é o amor. Eu lembro de uma canção que minha mãe cantava: amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus é amor. Eu cantava aquilo com uma animação, porque é verdade, Deus é amor, Ele é essência. Não pensa que você nunca será ofendido. Irmãos, eu tenho 29 anos de ministério, liderança. Quantas vezes já fui machucado e ofendido, e eu, talvez da minha, crise de liderança, magoei, feri. Mas quantas pessoas a gente conseguiu reconciliar, irmãos? Quantas pessoas, olha aqui, irmãos, na sua grande maioria, vieram no meu gabinete, que saíram dessa igreja, uma grande parte delas vieram de novo, voltaram no nosso gabinete, aqui atrás, pastor, estou aqui, para pedir perdão, que eu magoei o Senhor como líder, como servo de Deus. Eu não deveria ter falado aquilo, eu falei. Irmãos, quando a gente trata a causa, quando a gente tem o amor de Deus, primeiramente não fica aqui, Irmãos, eu nunca consegui guardar mágoa de ninguém até hoje. Talvez seja o teu caso também. Por que guardar mágoa? Você vai ser ofendido, você vai ser machucado, sim, muitas vezes, eu e você, mas isso não pode trazer, rancor, de tal ponto que você, não consiga viver a vida. Trate isso. Eu louvo ao Senhor, porque a restauração é algo tão abençoador, e eu oro para que Deus faça isso na minha vida, na sua vida, para que a gente viva sem cansar, irmãos, todos os dias, semeando esse amor de Deus. Olha como o autor diz, reflita comigo. Pensa na palavra agora. Quantos líderes Jesus tinha? Quantos apóstolos? 12 apóstolos. Sim ou não, querido? 12 apóstolos. Eu tenho aqui mais, quase 12 aqui também nessa quarta-feira. 12 apóstolos. Jesus treinou aquelas pessoas todinhas, certo? Os discípulos de Jesus, os apóstolos, foram treinados por 3 anos. Imagina você treinar seus líderes. Você estar com essas pessoas, você orar com elas, você discipulá-las, você dar de alimento para elas, você caminhar com elas, e de repente alguma pessoa desse grupo vai te decepcionar. Jesus fez isso, irmãos. Jesus trabalhou com 12 pessoas, Ele fez sinais, Ele fez maravilhas. Ele fez maravilhas.
E a minha pergunta é: no momento que Jesus mais precisava dos seus apóstolos, o que aconteceu, irmãos? Judas faz o que com Jesus? O trai. Pedro faz o que com ele, irmãos? Nega. A Bíblia diz que os demais fugiram. O texto é bem claro, isso é uma verdade. Os demais fugiram e a Bíblia diz: só João ficava de longe olhando para Jesus. Veja o texto se não é verdade. O que você faria no lugar de Jesus? Você que me ouve aqui nesta noite, a minha pergunta: o que você faria no lugar de Jesus? Aí você diz o seguinte: mas eu não sou Jesus, pastor. Ué, mas você não aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Você não aceitou o grande amor de Deus que está em Cristo Jesus? Porque pessoas dizem: eu não sou Deus para perdoar ninguém. Você conhece essa frase? Quem perdoa é Deus, quem perdoa é você. Quem tem o amor de Deus, quem perdoa é você. Deus não perdoa ninguém se você não consentir. Você está me entendendo? O que a Bíblia diz, irmãos, é tão lindo e tão maravilhoso. E quando eu estudava esse texto, porque eu já estudei, cada vez mais que a gente vai estudando, a gente tem essa percepção desse Jesus tão maravilhoso que eu estou falando para vocês aqui nesta noite. Se você ama o Salvador do mundo, você tem o direito de ficar magoado, ressentido. É problema de cada um. É opcional, irmãos. Se você continuar, Deus não vai dizer: olha, não faça isso. Ele não vai dizer opcional. Se você quer continuar ofendido, magoado, ressentido, é com você. Deus não vai intervir, não. Se você não quiser, nem Deus vai fazer a obra. Não vai, irmãos. Não vai. Mas foi na cruz que Jesus morreu pelo pecado do mundo, irmãos. Ele os perdoou, não somente Judas, não somente Pedro, porque imagina alguém que nega Jesus 3 vezes, e Jesus vai atrás de Pedro e restaura o relacionamento e pergunta: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E no final, Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu, Filéu, eu te amei como um amigo. E o Senhor Jesus vai dizer: meu amigo, vai e pastoreia e apacenta as minhas ovelhas. Esse é o segredo, que Jesus morreu pelas pessoas, Jesus se entregou voluntariamente, Jesus não se magoou, Jesus não ficou ressentido, pelo contrário, Jesus abriu os seus braços, ele amou todas as pessoas, inclusive aquele que o cuspiu, inclusive os guardas que estavam ali, que zombavam dele, inclusive de você que me ouve agora. Talvez seja você mais um que zomba, que brinca, que acha que está tudo bem, e você sabe que não está nada bem, que você precisa reconciliar com Deus, porque se você não reconciliar com Deus ou com teu irmão, você não vai ter o privilégio em um dia a gente estarmos lado a lado com Jesus. O dia que Ele falar que todo joelho, cumprir aquela palavra que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque cada um de nós que estamos aqui, presta atenção, você vai dar conta do seu irmão. Você sabia disso? Para entrar no céu, você tem que vai dar conta do teu irmão? Não, pastor, cada um vai dar conta disso. Não, do teu irmão. Se você não o amou, se você não o perdoou, você vai dar conta do seu irmão sim. Lembra de Abel e Caim? Cadê o seu irmão? Eu sei lá, cadê o teu irmão? Ele tinha matado Abel. Irmãos, quantas pessoas mortas nesse exato momento que você o matou, mortas espiritualmente. A Bíblia diz que a vida e a morte
está naquilo que você ministra. Sim ou não, queridos? Aí você escolhe a vida ou a morte. Quer continuar morto? É com você mesmo. Quer vida? Se lança aos pés do mestre. Fala: Senhor, me perdoa, me libera, me dá graça, para que aonde eu estiver, com quem eu estiver, eu sinta o privilégio de amar as pessoas. Jesus amou todas as pessoas. Amor de Deus, irmãos, gera amor de Deus. E eu gosto muito daquela palavra de Jesus, irmãos. E eu fiz questão de ir lá no capítulo 5 de Mateus, porque outrora era assim. A lei dizia, Mateus 5,46, olha, vocês ouviram? A lei diz, a Torá diz, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí Jesus falou assim: agora eu vos digo. A lei dizia. A lei não era assim, irmãos? Olho por olho, dente por dente. A lei dizia, mas Jesus está dizendo agora no capítulo 5, no Sermão da Montanha, no versículo 43, assim: olha, vocês ouviram que a lei, a Torá disse, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Agora é comigo. Agora eu estou dizendo, mas eu vos digo, novo mandamento. Eu estou falando para mim, para vocês, e nós estamos agora ministrando sobre a tua vida. O mandamento é esse: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Irmãos, a gente é perseguido todos os dias. Todos os dias você é perseguido. Tem pessoas que fazem questão de escolher. Eu estou fazendo uns cultos devocionais lá em casa, e eu sempre falo, e minha esposa, a gente sempre fala assim: a gente tem que orar pelas pessoas que não gostam, porque tem gente que não gosta da gente. Tem gente que quer o teu mal, você sabia disso? Tem gente que quer o seu mal porque quer o seu mal. E nós estamos orando nesse sentido. Vamos orar para que esse mal nunca chegue a nós, que a gente repreenda todo o mal que está na tua casa, na minha casa, na sua casa. A gente tem que aprender a repreender esse mal, irmãos. Olha aqui, eu sempre falo, eu vejo sempre do lado espiritual algumas coisas dentro de casa, irmãos. A gente tem que ter uma percepção espiritual dentro de casa e repreender o inimigo, que muitas vezes lança seta e você nem tem essa percepção. Muitos não têm, talvez não seja o teu caso. Há muitas coisas que eu já vi e percebi e orei, que eram coisas espirituais dentro da minha casa, e eu repreendi em nome de Jesus. Eu lembro que uma vez eu estava com o Daniel, cheguei aqui, Daniel feliz, pequenininho. Irmãos, Daniel chegou em casa, sabe aquele choro, que a gente deu todos os remédios possíveis para ele largar o choro, e ele não largava o choro. Depois do culto, ele não parava. A gente pensou em tantas coisas, ele não parava de chorar. Sabe o que eu fiz? Cris, vamos orar. Irmão, nós repreendemos aquele choro, e Daniel dormiu. Vocês estão entendendo? Discernimento, para saber que muitas coisas dentro de casa, elas são espirituais. Eu trato todas as coisas como espirituais. Até uma dor de cabeça a gente tem que orar também e repreender todo o mal. Que às vezes até uma dor de cabeça é espiritual, para você não fazer as coisas de Deus. Até o cansaço, viu, gente? Repreenda isso tudo na tua vida. Estava compartilhando com o irmão Enoque, falei: pastor, depois que eu peguei a palavra aqui, eu estava tão cansado na quarta-feira passada, mas quando eu peguei a palavra no privado com ele, foi tudo embora, o cansaço foi embora. Eu falei: você estava tão leve. Eu falei: pois é Deus, irmãos, que faz isso. Portanto, irmãos, eu tenho 8 minutos, eu quero mais um pouquinho na frente. Eu vos digo, para que ele vai dizer, mas eu vos digo, ame seus inimigos, orem por aqueles que o perseguem, porque vocês venham a ser filho do Pai. Olha, para você se tornar filho do Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre os bons e derrama chuva sobre os injustos. Irmãos, aprenda comigo, nunca deseja o mal para ninguém. Por maior que seja a sua divergência, deseja sempre o bem para as pessoas. Profetiza o bem porque, irmãos,
Irmãos, a bênção de Deus não é só sobre a vida dos escolhidos e separados de Deus. Deus abençoou. A bênção vem para todos nós, irmãos. A mão de Deus está sobre todos nós. E Ele vai dizer assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa tem? Hein? Até os publicanos, os fariseus fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, que estão fazendo de mais nada, irmãos? Até os pagãos fazem isso. Sabe o que Jesus está dizendo para nós, irmãos? Que a gente tem que amar todas as pessoas, sem preconceito. O homossexual, o bissexual, todo mundo do LGBTQ+. Amar, irmãos. Não é amar o pecado, as coisas erradas. É amar as pessoas. Amar as pessoas. Aceitar essas pessoas como elas são e abraçá-las. E quem sabe através desses gestos as pessoas não se convertam, se arrependam e voltam-se para o Senhor. O autor diz o seguinte: que nós não podemos gerar expectativas a respeito de determinadas pessoas. Ou seja, não é porque você tem uma relação de amizade com uma pessoa de 10, 15 anos que ela não pode falhar e errar. Pode, irmãos. Porque tem pessoas que pensam assim: o meu amigo é meu amigo. Não, irmãos. O teu amigo é teu amigo, mas ele pode falhar com você. Ele é humano e pecador. E talvez por causa de um erro, de uma falta de percepção, ele te magoou, te feriu, e aí você perdeu aquela amizade. Então o autor vai dizer isso, irmãos. A gente espera muito, muito, muito dos amigos que a gente tem mais próximo de nós. A gente espera demais, a gente gera muita expectativa. Fulano é meu amigo. Cuidado para você não gerar muitas expectativas, porque ele pode te decepcionar. Lembra de Pedro? Lembra de Judas? Lembra de João, que deitava no peito de Jesus? Quando ele mais precisou, quando Jesus mais precisou dos seus discípulos, eles recuaram. Então o autor vai dizer aqui, quanto mais esperamos de uma pessoa, maiores são as possibilidades de nos ofendermos. Quanto mais você ama, quanto mais você vai dando liberdade. E o amor gera liberdade. E quando esse amor de Deus gera liberdade, você vai entender que aquela pessoa não o fez para te magoar, para te ofender. Quantas pessoas estão magoadas por isso, irmãos? Coisas tão pequenas. Fulano falou, fulano disse. Não, quebra isso na sua vida, em nome de Jesus. E aí o autor vai falar sobre muros de proteção, mas antes é algo que eu coloquei aqui, irmãos, no meu coração. Ame as pessoas como elas são. Continue semeando, continue perdoando quantas vezes for necessário. 7 vezes, quantas o Senhor falou, até que você puder perdoar. Perdoa, 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 perdoa e vai embora. Pense comigo, o tempo que você está perdendo com isso, com mágoas e ofensas. Tem pessoas que ficam de mal com o outro 10, 3, 5, 10 anos. E depois reconciliam e se tornam amigos de novo. Perderam 10 anos de relacionamento, de amizade, de encontros, de churrasco, né, irmãos? De abraços, de nos alegrarmos uns com os outros. Quantas pessoas estão vivendo assim, queridos? E aí o autor fala sobre muros de proteção. E eu vou falar isso amanhã na live. Porque é isso que o autor vai trabalhar para nós, queridos. Há pessoas que são como muros de proteção. Eu vou falar isso na live amanhã ou sexta-feira, no meu Facebook. Tem pessoas que estão se protegendo. Elas se protegem porque elas foram tão feridas, tão machucadas, tão ofendidas, que elas têm medo de se relacionar com mais pessoas. E ela vai fazendo o quê?
se protegendo, se protegendo. E aí Provérbios capítulo 9, 18, de 19 a 21 vai dizer assim: um irmão ofendido, olha irmãos, como é forte. Provérbios 18, 19 a 21, ele vai dizer: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como portas trancadas de uma cidade. Você está entendendo, irmãos? O que a mágoa, o que a ofensa faz? Você se protege. Eu já fui ferido, eu não quero me ferir mais. Irmãos, quantas pessoas foram feridas na vida conjugal e que não trataram as feridas, foram tão feridas e machucadas que ela tem medo de se relacionar com outra pessoa e começar uma nova vida conjugal. Eu conheço muitas pessoas assim, que estão trancadas, porque foram tão feridas. Não, prefiro ficar sozinho. Eu conversava essa semana com um pastor amigo meu. Ele falou: pastor, não dá para me relacionar do jeito que eu vivi. Eu quero ficar solteiro de novo, e eu não quero me casar. Ele é tão novo e bonitão, viu, irmãos? Ele falou: não quero me... Está magoado, ressentido, medo, pavor. Ele se protegeu tanto que ele não mais tratou as suas feridas. E aí é esse muro de proteção que muitas pessoas fazem. E aí você não deixa ninguém acessar a sua vida. E aí é você e você, ou uma ou duas pessoas. Você não tem ninguém mais. Ninguém chega perto de você. Você não se abre com ninguém. Conhece alguém assim? E aí diz, irmãos, versículo 20: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Palavra do autor: quando uma pessoa ofendida se sente ofendida, a tendência é construir muros para proteger o seu coração de futuras feridas. O autor diz: ficamos seletivos e achamos que poderemos ser ofendidos de novo. Ele diz: não esquecendo que como falamos às pessoas que se acham ofendidas, mais o ofensor nem sabe nem tampouco o ofendido procurou saber dos motivos. O autor diz o seguinte, irmãos, que tem muita gente que está ofendida com você, comigo, sem saber o motivo de verdade. Ela simplesmente ficou ofendida e ficou quieta com aquilo. E aí, irmãos, a Bíblia nos ensina: se teu irmão pecar, vai a ele. Se ele ouvir, ganhaste um amigo. A primeira parte é essa: você vai ao teu irmão. E se essa pessoa que você conversou não aceitou a conversa, você pega algumas pessoas da igreja, vai lá, você faz o caminho de novo, principalmente se for líderes da igreja, presbítero, pastor, diácono, e aí você faz o caminho de novo agora com as novas pessoas, e você traz essa pessoa, e se essa pessoa não quiser ouvir, considera como uma pessoa pagã. Ah, irmão, você é tão triste, né? Tão triste isso. Amanhã a gente vai tratar essa causa, irmãos. Eu quero só fechar essa palavra hoje dizendo o seguinte: nessa seletividade e proteção, o autor diz: liberamos algumas pessoas que você acha que não vai te ferir. Então essas pessoas que você acha que te feriu, elas vão te ferir de novo. Então você vai, descartando essas pessoas. E você não tratou, você não foi a ela. Porque, irmãos, uma coisa é dizer assim: Edinho, eu não entendi aquilo que você falou comigo naquele dia. Você pode me explicar por que você daquela forma falou comigo? Eu não entendi nada, você me magoou, me ofendeu, Edinho.
Não, pastor, não foi assim não, foi assim, 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 assim. O que acontece, irmãos? Restauração. Você não vai deixar de perder um amigo se você não fizer isso. Um irmão, porque eu estou falando de família. Tem irmãos de verdade, de sangue, que não fala com o outro. Tem filhos que não falam com o pai e com a mãe, por causa de um detalhe. E aí a gente vai entrar na vida de José. Lembra de José? 12 feixes, que ia governar sobre os seus irmãos, as 12 tribos de Judá, lembra? Lembra que ele viu a estrela no céu, falou, não, eu vou governar também sobre os meus pais. Lembra de José? José tinha a Bíblia, irmãos. Com ele, José se ofendeu, José se magoou. 12 anos, em nenhum momento, não, o que Deus fez comigo, esse Deus nunca mais. E a gente vai tratar sobre José. José é uma grande lição para nós, irmãos, de perdão, de reconciliação. Dizia o seguinte, quando a gente olha para o autor da vida, quando a gente olha para o grande amor de Deus, os meus ofensores, aqueles que me ofenderam, me machucaram, a gente olha para isso, não foi Deus, foi você que me ofendeu, não, foi permissão de Deus. Tudo isso aconteceu comigo para eu crescer, para que eu pudesse ser restaurado, para que eu pudesse estar nessa posição como José estava. Muitas vezes a gente não entende os desígnios de Deus. Em nenhum momento José, irmãos, esqueceu quem é que estava no comando da sua vida, quem é que o amava de verdade. Ele nunca esqueceu do amor de Deus. Que nós nesta noite jamais venhamos esquecer do grande amor de Deus. E amanhã, se Deus permitir,